estar abrindo a Bíblia em Carta aos Hebreus, no capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Vamos ler até o versículo de número 3. Amém, meus irmãos? Vamos continuar essa série de mensagens, a qual tem o intuito de trazer os rudimentos da fé cristã. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Amém? Pastor Elias, pode orar por nós, por gentileza? Amém. Podeis assentar, irmãos, por gentileza? Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da imposição das mãos. Amém? Lembrando que nós estamos nessa série de mensagens acerca da carta aos Hebreus, acerca da supremacia de Cristo. Amém? Lembrando que os irmãos hebreus daquela época estavam retornando às práticas judaizantes, estavam abandonando a fé cristã, tomando de novo por realidade, por verdade, aquilo que os judeus faziam na época. Então eles de novo retornaram para a prática da dieta judaica, de guardar dias, o calendário judaico, toda a ritualística dos judeus. Isso tudo porque deixaram de acreditar e deixaram de se encantar, vamos dizer assim, por aquele que é a coluna da igreja, que é Cristo. Amém? Infelizmente, quando a gente acaba perdendo esse encanto pela pessoa de Cristo Jesus, nós corremos um sério risco de regredirmos na fé. O que é de fato importante para nós cristãos, irmãos? Né? O que é de fato importante para nós cristãos? Por muito tempo, eu acreditei que ir à igreja para mim era algo que era realmente algo que mudava a minha vida, né? E ir à igreja eu fazia daquilo algo realmente religioso. Então eu tinha que estar na igreja todo dia. Infelizmente deixava Jesus de lado, porque a religiosidade, a vontade de ir na igreja era melhor e era maior, o encanto de estar na igreja era maior do que o encanto por Cristo. Também, depois de algum tempo, as coisas foram acontecendo. Eu comecei, quando adolescente, né, a tocar guitarra na igreja, e aí eu ia na igreja para tocar guitarra, né, e chegava na igreja e escolhia, geralmente, né, igrejas pequenas, de segunda a segunda estava na igreja, porque gostava de tocar, né, então pegava ali algumas igrejas pequenininhas que não tinha nenhuma referência ali de músico, né? E aí eu estava lá porque eu também não tocava bem, era só a graça de Cristo, né? Tocava só uma nota, né? Só, igual o irmão Marcos falava pra gente, tocava uma nota, o resto a gente deixava pela graça de Deus, né? Não sabia tudo fora do tom, mas eu ia porque eu gostava de estar ali, né? Adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, juntamente com os irmãos. Então, esse tempo foi um tempo bom, mas houve o tempo, né, que nós vamos, como diz o apóstolo Paulo, né? Quando eu era menino, agia como menino, fazia as coisas como menino, até o dia que eu amadureci, né? Não cresci, que ainda estou pequeno, né? Mas amadureci na fé, e amadurecendo na fé, Deus começou a ministrar coisas ao meu coração concernente
a pessoa de Cristo Jesus. E eu posso dizer que essa descoberta de Cristo foi algo gradativo na minha vida. Cristo, eu uso sempre essa figura, né? Como um alpinista, Cristo foi escalando a montanha do meu coração, sabe? Até que ele alcançou o topo. E alcançando o topo, eu acredito que existem ainda níveis maiores de relacionamento com Cristo, mas eu acredito que Cristo, a partir de então, desse relacionamento meu com Cristo, nós descobrimos o encanto pelo fundador do Evangelho. Amém? E o fundador do Evangelho é Cristo. Os irmãos ali, os irmãos hebreus, estavam passando por uma crise na sua identidade cristã, porque uma vez que Jesus Cristo estava, segundo eles, demorando, como eu falei aqui no culto passado, o tempo molda o nosso caráter, o tempo molda a nossa fé, o tempo, como fogo prova o ouro, vai provando também a nossa fé. O tempo foi passando, né? E à medida que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e aí a gente percebe que, infelizmente, ali os irmãos hebreus foram caindo da graça. Amém, meus irmãos? Caindo da graça porque, infelizmente, não tinham mais Jesus como a coluna do Evangelho. E eis aí a importância de estudarmos a supremacia de Jesus. E é isso que estamos fazendo aqui. Se a gente para analisar, no capítulo 6, propriamente dito, o texto nos informa que ele vai avançar para um estágio maior, para um nível maior de intimidade com Deus, no relacionamento da palavra, e o texto que vem do capítulo 6 é um texto bastante complexo. Entretanto, ele fala assim, olha, a gente não vai colocar de novo os rudimentos da fé cristã. E esses rudimentos saltaram aos nossos olhos, uma vez que no capítulo 5, quando a gente olha o versículo 13, logo do capítulo 5, ou seja, um pouquinho antes do capítulo 6, o escritor vai dizer assim, porque de qualquer um que ainda se alimenta com leite não está experimentado na palavra, porque é menino. Né? Então ele está fazendo uma crítica aos irmãos hebreus, que infelizmente não estavam preparados para avançar para um nível mais elevado da palavra, para um nível mais profundo nas Escrituras. Então, uma vez que ele exorta esses irmãos, e a gente vai ver logo no capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, vocês já deviam ser mestre pelo tempo, mas infelizmente vocês necessitam do quê? De um alimento, infelizmente como de criança, não estão prontos para um sólido mantimento. Amém, meus irmãos? E isso nos chama a atenção porque essa falta de compreensão da pessoa de Cristo faz aqueles irmãos regressarem na fé. Amém? Hoje, então, nós vamos ver mais um desses rudimentos da fé cristã, a qual nós estamos acompanhando. Nós já vimos aqui o fundamento do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, e hoje nós vamos ver da imposição das mãos. Amém? Irmãos, quando o pastor vem para a igreja e prega a palavra, ou um obreiro, um diácono, ou um irmão, um líder, e faz o apelo para que os irmãos venham à frente, porque nós vamos impor as mãos sobre os irmãos, isso aí não surgiu da nossa cabeça. Isso aí não é algo que surgiu do pastor Lucas, não é algo que surgiu do pastor Edenilson, não é algo que surgiu na cabeça, por exemplo, de um reformador. Essa doutrina vem escrita nas Sagradas Escrituras. E para mim, na verdade, foi uma surpresa, porque a gente aprende, a Bíblia, existe um ditado que diz assim, que quem ensina, aprende 2 vezes, né? E para mim, realmente foi uma surpresa em ver a profundidade desse assunto. Como é profundo, como é amplo e como é abrangente. Eu tenho certeza que uma hora que a gente ficar aqui falando acerca dessa palavra, acerca dessa doutrina, a gente não consegue dar nem mesmo uma introdução acerca da profundidade desse texto. Mas com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, nós vamos tentar, na medida do possível, trazer pelo menos uma compreensão básica e elementar acerca dessa doutrina. Então, quando nós chamamos os irmãos para vir aqui à frente, primeiramente, não é coisa da nossa cabeça. A gente vê isso acontecendo na época dos judeus. Nós vamos ver patriarcas, homens
do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, homens que impunham as mãos para transmitir coisas, para comunicar, para identificar com algumas situações. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas situações. A primeira delas, a qual eu gostaria de fazer menção, não a única e a primeira de fato, mas a primeira que eu vejo de uma maneira muito incrível, nós vamos falar dela no finalzinho da mensagem, mas a primeira que eu vejo é a imposição da mão de Israel, Jacó, quando ele vai abençoar os filhos de José. Amém? Está escrito lá em Gênesis capítulo 48. Prestem atenção aqui, irmãos, por gentileza. Amém? Gênesis 48 vai trazer a história de Jacó. Jacó não tinha esperança mais de encontrar os filhos dele, o filho José. Porque os irmãos sabem a história, José tinha sido vendido pelos irmãos, era tido como morto. Amém? Então Jacó não tinha essa esperança de encontrar, o seu filho Jacó. Acontece que a história vocês conhecem de José, vira governador do Egito, e ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E chega um momento em que Jacó, Israel, está dentro do Egito, participando daquele tempo de segurança vindo pela mão de José, e ele agora vai abençoar os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. E a Bíblia fala que ele vai colocar as mãos sobre os meninos para transmitir uma bênção para aqueles moços. Então, já na antiga aliança, antes mesmo de homens que são ícones do Antigo Testamento, nós vemos pessoas como Jacó transmitindo bênçãos através da imposição das mãos. É verdade, irmãos, que existe, isso eu posso falar, não é algo místico. A imposição das mãos da igreja, na igreja não é algo místico, não é algo simbólico, não é algo assim, não, irmãos, existe uma lei espiritual relacionada a impor as mãos sobre as pessoas. Amém? Então, desde lá das antigas letras, nós vimos Jacó comunicando essas bênçãos através da imposição das mãos. Outro sim, nós não podemos deixar de falar aqui de alguns rituais que aconteciam na antiga aliança. Logo no começo de Levíticos, nós vamos ver um holocausto quando era apresentado. O holocausto significa queimado por inteiro, Então, quando uma pessoa queria trazer uma oferta de gratidão a Deus, ou alguma coisa nesse sentido, a Bíblia nos fala que ele trazia ali a oferta ao Senhor. E quando ele trazia a oferta ao Senhor, a Bíblia fala assim que antes de matar aquele animal, era necessário que o pecador que trouxe aquele animal colocasse a sua mão sobre a cabecinha do animal. Esse colocar a mão trazia a ideia de transferência da culpa, de transferência do pecado, de identificação. Ou seja, quando o pecador colocava a mão sobre um animalzinho, ele estava dizendo assim: olha, agora você vai tomar o meu lugar. Agora o animalzinho inocente, que não tinha nada a ver com o pecado do homem, agora iria passar pela culpa do pecado, ainda que fosse um inocente. Então colocava-se a mão sobre o animal, está escrito no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 4, vocês podem ler, e também no Levíticos 3 e 2, Levítico 3 e 8, Levítico 3 e 13, Levítico 4 e 4, enfim, o livro de Levítico é repleto de referência a essas imposições de mão, a qual a pessoa colocava a mão sobre o animal para transferir a culpa. Amém, meus irmãos? Então existe nessa lei espiritual da imposição de mãos, existe sim algo em que você transmite para aquele ser que está sendo colocado a mão, transfere algo para aquele ser. Amém? Então nós vemos isso acontecendo também quando a tribo de Levi foi escolhida para representar o povo perante Deus, como os sacerdotes do Senhor. Números, capítulo de número 8, versículo 10, nós vamos ver que toda a tribo de Levi se achega à congregação e o povo coloca a mão sobre eles. Todo o povo, por quê?
Porque agora eles representariam não apenas a sua própria família, mas todo o povo de Deus. E vocês sabem da história, Levi, de toda a descendência de Levi, vem o sacerdote levítico, e portanto eles eram capazes de interceder pelo povo e representar o povo, porque o povo transferiu através dessa imposição de mãos essa autoridade. Assim, quando você faz uma procuração, a gente que sai do Brasil, né, Viviane? A gente sai às vezes de lá e precisa deixar alguém responsável, né? Alguém que seja você no Brasil, né? E você faz o que ali? Deixa uma procuração, algo assinado, aquela assinatura prova que a sua mão assinou um documento dizendo que você transmite para aquela pessoa a autoridade de ser e de representar você. Então, os levitas também foram escolhidos e com a imposição de mãos do povo para representar o povo de Deus. Nós vemos ainda na antiga aliança o sacerdote. Quando o sacerdote ele foi consagrado ao Senhor, isso está em Números, no capítulo de número 8, a Bíblia fala que quando o sacerdote se achegava, né, na cerimônia de consagração do sacerdote, a Bíblia fala assim, que quando o sacerdote se achegava, primeiramente para oferecer o sacrifício, ele tinha que oferecer primeiro sacrifícios para si, para consagrar a si mesmo. Ele pegava então um novilho, o novilho era acompanhado, né, por esse sacerdote, o sacerdote trazia o novilho, e quando chegava ali, ele colocava a mão sobre a cabeça do novilho, e aquele novilho então tomaria e levaria o pecado daquele homem. Então mais uma vez o inocente seria morto por causa do pecado daquele homem. Então a partir do momento que você oferecia a Deus esse animal, a Bíblia nos fala, está em Êxodo capítulo 29, versículo 10, 15 e 19, a consagração do sacerdote. Então, trazia-se o novilho, colocava a mão sobre a cabeça do novilho, e o novilho recebia essa culpa. Uma vez que o novilho morria, então o sacerdote estava apto para oferecer os seus sacrifícios e oficializar no templo. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aí, no Antigo Testamento, eu estou falando tudo isso aqui, só para embasar tudo aquilo que a gente vai falar ainda. É importante lembrar que imposição de mãos não é algo da nossa cabeça. Amém, irmãos? É algo que está no Antigo Testamento, desde a época dos patriarcas, acompanha a cultura judaica e chega até os dias de Jesus. Amém, meus irmãos? Chega até os dias de Jesus. A Bíblia vai nos mostrar Jesus em Mateus, no capítulo de número 19. Os irmãos podem acompanhar. Mateus capítulo 19, versículo 13, versículo 15, a Bíblia nos diz que Jesus está pregando a palavra e de repente as pessoas trazem a Jesus as crianças. Quem pode ler para nós, irmãos, por gentileza? Só para a gente embasar aqui a nossa mensagem. Mateus capítulo 19, versículo 13 e 15. Amém, meus irmãos? Então traziam os pequeninos a Jesus, e isso nos mostra que se traziam os pequeninos a Jesus, era porque era uma prática já habitual do judeu no tempo de Jesus, que os mestres colocassem as suas mãos sobre as crianças. Amém, meus irmãos? Então, na época de Jesus, essa lei espiritual ainda estava acontecendo e ainda está valendo. Nós vamos ver Jesus colocando as mãos sobre as crianças e abençoando as crianças, e determinando bênçãos para a vida daquelas crianças através da imposição das mãos. Nós vamos ver também no Evangelho de Marcos, no capítulo 6 e no versículo 5. Se alguém puder ler para nós, vai ser muito bom. A gente não fica aqui só citando o versículo, né? Mas
aproveita para ilustrar de alguma forma essa mensagem com versículos bíblicos. Marcos capítulo 6, versículo 5. Amém. Ao que me parece, em Marcos, no capítulo 6, versículo 5, parece que existia uma grande força do povo na incredulidade, e por causa da incredulidade, a palavra de Deus nos fala que Jesus não fez muitos milagres ali, mas curou alguns com a imposição das mãos. E ao que me parece que a imposição das mãos, então, é um passo a mais do que aquela oração, do que aquela ordem do Senhor. Parece que Jesus vai um pouquinho além, e tipo assim, já que a incredulidade não permitiu que eu fizesse muitos milagres aqui, é óbvio que Ele tem todo o poder, Jesus é poderoso, pode todas as coisas, mas por causa da incredulidade não opera os milagres, mas querendo Ele operar milagres, Ele fazia de que forma? Colocando as suas mãos. Também em Marcos, no capítulo 8, no versículo 23, se algum irmão puder ler para nós, eu agradeço. Marcos, capítulo 8, versículo 23. Glória ao nome do Senhor. Mais uma vez nós vemos Jesus impondo as mãos. Lucas capítulo 4, versículo 40. Quem pode ler para nós, irmãos? O irmão mais rápido aí que achar a palavra. Lucas capítulo 4, no versículo 40. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Então, tudo nos mostra que essa imposição das mãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nessa imposição de mãos, os servos do Senhor opera, no caso de Mateus e de Marcos, o próprio Filho de Deus, nessa imposição de mãos operavam milagres, maravilhas de Deus, através da imposição das mãos. Amém? Nós vamos ver, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor Deus nos mostra que não apenas para curar, não apenas para comunicar e para transferir a culpa, mas nós vemos também no livro de Atos dos Apóstolos, as mãos dos apóstolos sendo impostas nas pessoas para que eles recebessem revestimento de poder. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver isso em diversas passagens, por exemplo, em Atos, no capítulo 9 e no versículo 17. Palavra que nos conta acerca de Ananias. Quem achou? Achou, meu irmão? Pode ler para nós? Glória ao nome do Senhor. Então nós vemos que Deus falou com Ananias para que Ananias colocasse a mão sobre o homem do Senhor, para que esse homem fosse curado. E não apenas curado porque Saulo estava cego, como que escamas nos olhos. A partir do momento que fez a oração, que aquele homem foi curado, então Deus falou, coloque também as mãos. E através da imposição de mãos, a Bíblia nos fala que, através dessa imposição das mãos, o apóstolo Paulo foi cheio do poder de Deus. Irmãos, nós poderíamos falar aqui toda noite de passagens semelhantes a essa. Os samaritanos que haviam sido batizados com o batismo de João Batista, chegaram e falaram, olha, nós acreditamos e fomos batizados com o batismo de João, nem ouvimos falar que ainda existe o batismo no Espírito Santo. Então a Bíblia fala que o apóstolo ora por ele, impondo-lhes as mãos, e eles recebem o batismo no Espírito Santo de Deus. Então, não apenas para curar, não apenas para transferir a culpa, não apenas para a identificação, que é o caso dos levitas, mas também para serem cheios do Espírito Santo. Nós vemos isso na palavra do Senhor. Então, quando nós chamamos os irmãos, seja qualquer situação que for, quando Deus dá orientação para o pastor da igreja,
para o líder, dá orientação para o obreiro, para orar por imposição de mãos, significa que Deus quer trabalhar em alguma dessas áreas e de alguma forma através dessas palavras que aqui foram lidas. Não é coisa da nossa cabeça, irmãos. Não é historinha, não é tipo assim, isso aí é ritual, isso aí é negativo, irmãos. Movimento, conto de fada, né? Muita gente hoje não acredita, né? E por não acreditar, perdem a bênção. Porque é algo que está escrito na palavra do Senhor. Cristo nos deixou essa lei espiritual da imposição de mãos, para que através da imposição de mãos, primeiro, pessoas fossem curadas no meio da igreja. Muitas das vezes, irmãos, nós não oramos por pessoas, não colocamos as mãos nas pessoas, não chamamos as pessoas aqui à frente, e quando chamamos, ninguém vem. Parece que sente uma repulsa, parece que não sei o que e tal. Eu vou ser sincero, irmãos, parece que não acreditam. Existe uma palavra de Deus e uma bênção de Deus para aqueles que acreditam na imposição das mãos, irmãos. A partir desse momento, depois de tantas palavras que eu falei aqui, tantas referências bíblicas, os irmãos têm dúvida que para nós hoje a imposição de mãos continua a valer? É uma lei espiritual, irmãos, que Deus deixou para nós. Amém? Nós aqui, como igreja MSBN de Liverpool, nós impomos as mãos nas pessoas em que situações? Nas orações em que fazemos no nosso culto, nas visitas quando oramos por doentes, quando visitamos pessoas nos hospitais, igual nós estivemos visitando há pouco tempo atrás uma pessoa no hospital, pessoa que estava já próximo da morte, e chegando ali nós orávamos fazendo o quê? Impondo as mãos. Nós orávamos por essas pessoas colocando as mãos. Então nós oramos aqui na nossa igreja colocando as mãos, pedindo cura, porque está na palavra, está na Bíblia, irmãos. Através da oração se transmite, através desse toque espiritual que Deus deixou para a igreja, esse recurso da graça, se transmite e a pessoa é curada. Queiram acreditar ou não. Nós continuaremos pregando, e quando o Espírito Santo nos impulsionar a orar por pessoas e a colocar as mãos por pessoas, nós vamos continuar e Deus continuará curando. Deus continuará curando. Qual a outra situação, pastor? Nós colocamos as mãos na ordenação dos obreiros do Senhor. Amém? Então sempre que vamos ordenar um obreiro na casa do Senhor, nós colocamos as mãos. Amém? Nosso irmão Osiel foi presbítero, né, irmão Osiel? Lá na igreja da Igreja Presbiteriana Renovada. E quando ele foi ali ser consagrado a presbítero, o que aconteceu? Colocaram as mãos sobre os irmãos. Os nossos irmãos das demais igrejas, seguindo o padrão bíblico, quando separam presbíteros, diáconos, como que nós fazemos, pastor? Colocamos as mãos. Separamos há pouco tempo atrás, consagramos nosso irmão Giovanni para o presbitério. E quando o irmão Giovanni foi lá, os demais pastores foram à frente, e nós estendemos as mãos e impomos as mãos sobre a vida do irmão Giovanni. Nós oramos para que pessoas recebam de Deus essa autoridade ministerial. Isso é algo dado a nós como igreja. Amém, irmãos? E nós também oramos e colocamos as mãos por pessoas que desejam e querem serem cheias do Espírito Santo. Nós, da MSBN, acreditamos no batismo com o Espírito Santo, como uma segunda bênção, como um preenchimento, um poder de Deus para fazer você estar disposto a entregar a sua vida pelo reino.
Pastor, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Claro que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Foi com esse poder do Espírito Santo que as pessoas entregaram as suas vidas na arena, no Coliseu. Irmãos, olha o cenário bíblico pós Atos capítulo 2. E os cristãos dentro de uma casa, reunidos, aguardando a promessa. Olha a vida de Pedro antes da descida do Espírito Santo. Olha a vida dos apóstolos antes da descida do Espírito Santo. Aí a palavra de Deus fala que Deus enviou o Espírito Santo. E o momento em que Deus enviou o Espírito Santo, em uma pregação, Pedro converte milhares de pessoas. Pedro não, né? É o Espírito Santo, mas através de Pedro, milhares de pessoas se entregam ao Senhor. O poder de convencimento. Há pouco, estava vindo na bike, né, pedalando, e falando com uma pessoa, eu falei assim, ó, fica tranquila, Deus vai cuidar do teu filho, porque a nós cabe a fidelidade. A gente vai ser fiel, vai pregar a palavra, vai convidar para ir no culto, vai falar do amor de Jesus, mas eu não mudo o coração de ninguém. Eu não tenho o poder de entrar na vida nem mesmo do meu próprio filho Caleb e fazer o coraçãozinho dele se converter para Jesus. O pecado eu já transmiti para ele quando ele nasceu, porque no sangue nosso, a descendência de Adão, o pecado já transmite. Cabe a mim agora transmitir o evangelho, transmitir a mensagem das boas novas, falar de Jesus para o meu filho. E uma vez que eu falo de Jesus e lanço a semente, eu espero que o Espírito Santo faça a semente germinar no coração. Não compete a mim converter ninguém. Já viu aquelas pessoas, aquelas mulheres que ficam no pé do marido? Você tem que ir para a igreja, vai para a igreja, você tem que ir para a igreja. O camarada 10, 15, 20 anos nunca foi para a igreja, né? E a pessoa fica lá desiludida da vida, né? Fica desiludida por quê, irmãos? Porque acha que compete a ela, ou acha que compete a ele, no caso dos homens, converter alguém. Não é obra nossa, irmãos. Conselho de pastor, entrega na mão do Senhor. O Espírito Santo se encarrega. O Espírito Santo se encarrega dos teus filhos, se encarrega da tua casa, se encarrega do teu lar. Como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa. Deita, dorme, faz igual Davi, eu vou me deitar em paz, e em paz eu vou levantar, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Descansa no meio da tempestade. Olha Jesus, os discípulos todos lá, apavorados com a tempestade, Jesus dormindo, porque ele sabe que todo o poder pertence a ele. Então, se a gente, hoje aconteceu algo, que a minha sogra quase morreu do coração, né? De manhã a gente acordou, eu estava tomando café e o Caleb é assim, ele acorda, fica lá na ponta da escada, ele fica chorando lá, esperando que eu vá buscar ele, que eu, quando eu chego assim, ele dá aquele pulo. Não sei se é assim com outros pais aqui, né? Mas o Caleb é assim. E quando eu chego ali no quarto degrau, o Caleb se joga literalmente, né? Ele faz assim, dá um pulão e eu pego ele, né? E a gente desce, a gente vai tomar café e tal, é o momento nosso. Então hoje, a minha sogra nunca tinha visto, né? A minha sogra estava perto da escada, a hora que eu cheguei assim com o Caleb, ela estava bem pertinho do Caleb, o Caleb assim, minha sogra tentou pegar o menino, né? Mas a hora que já estava no meu colo, misericórdia, menino, né? Mas irmãos, o Caleb tem confiança no pai, ele sabe que o pai vai segurar ele, ele sabe que o pai vai pegar ele no colo. Por isso que nós precisamos acreditar no Espírito Santo e no revestimento do Espírito Santo para nos capacitar a ser testemunhas. Jesus falou, vocês receberão virtude que há de vir sobre vocês e vocês serão testemunhas. Batismo com o Espírito Santo não é só para você falar em línguas estranhas e ter uma nova medalhinha na tua vida. Não é só mais algo místico, algo surpreendente. Não, agora eu estou no mistério, eu vou sair rodando. Sabe, irmão? Crente cheio do Espírito Santo de verdade está disposto a dar a vida por Cristo.
Quando vem à igreja, não vem na igreja porque o pastor pediu, não vem na igreja porque o departamento precisa, não vem na igreja porque alguém tem que abrir a porta, não vem na igreja porque alguém tem que colocar água. Quando o crente cheio do Espírito Santo sai da tua casa e vem à igreja, ele vem na igreja falando assim, ó, eu vou adorar o dono da igreja, que é Jesus, eu vou adorar o Senhor da igreja, eu vou ir lá adorar a Cristo, porque Cristo é a coluna da igreja. O que estava acontecendo com os irmãos? Estavam abandonando a Cristo, e quando nós deixamos Cristo de lado, a nossa alma está em perigo. Viemos da igreja para ver alguém, viemos da igreja para encontrar alguém, para levar o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, não. Nós viemos aqui para encontrar Jesus. Porque quando nós encontramos Jesus, nós somos como Caleb nos meus braços nessa manhã. A gente sabe que está tudo bem, o papai segura, o papai toma conta, o papai está comigo. Glória ao nome do Senhor. Então nós impomos as mãos sobre as pessoas, para que pessoas sejam cheias do Espírito Santo, não simplesmente para ter um momento de êxtase na igreja, e depois sair aí fora e viver a mesma vida, não. Mas um revestimento de poder, que vai fazer ele queimar por amor às almas, que vai fazer ele queimar por amor à igreja de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Preste atenção aqui, irmãos, o Caleb está uma benção ali. Deixa ele é uma bencinha, está cheio de saúde, né? Amém? Então, quando nós viemos à igreja, impomos as mãos sobre as pessoas, por esse recebimento do Espírito Santo, fazemos isso porque acreditamos que o Espírito Santo vai sim revestir a tua vida, vai se encher a tua vida, e ele faz isso através, isso nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, através das mãos dos homens de Deus. Amém, meus irmãos? É óbvio que nós não vamos nem mesmo introduzir, isso aqui é muito profundo o que eu tenho para falar aqui hoje, acerca da imposição de mãos, mas eu quero refletir, uma vez que já são 8h30, quero refletir um pouquinho sobre essa questão de Gênesis, no capítulo 48, do versículo de número 1 até o versículo 18, se não me falha a memória. Eu queria pedir para alguém ler para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 48, Deus Todo-Poderoso me apareceu na terra de Canaã e me abençoou. Ele disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti do Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu a Padã, morreu e Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é de Belém. E Israel viu os filhos de José e disse, quem são esses? José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Ele disse, peço-te, traze-nos aqui, para que o abençoe. E os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fez-o chegar a ele, e beijou e o abraçou. Pode continuar, por gentileza. Israel disse a José, eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou sua face à terra. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel e Manassés, na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, e
e era o menor da sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito, e abençoou a José, e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoa esses rapazes, e sejam chamados neles o meu nome, o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor-se de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande, contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus que faça como Efraim e como Manassés, e pôs a Efraim dentro de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Eu tenho dado a ti um pedaço da terra, e mais do que os teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão de Deus. Amém, meus irmãos. Por que nós lemos esse capítulo? Eu gostaria de mostrar algo aqui fantástico na palavra do Senhor relacionado com essa palavra. Amém? Eu queria chamar aqui dois adolescentes para me ajudar. Vem o Yuri. Vem aqui, Yuri. Cadê a Aimee? Vem você, benção. Eu precisava de um homem, mas vai a Laurinha mesmo. A Laurinha vai ser Efraim, tá, Laurinha? Vem aqui, pastor Elias, me ajuda aqui. Ó, como o pastor Elias tem já... Já está saindo lá, né, para aquele outro lado, ele vai ser o Jacó. Amém? Vamos pegar a cadeira aqui para Jacó aqui. O Jacó também é velho. Aí, senta aqui, Jacó. Isso. Irmãos, eu sou José. Amém? Então eu tive 2 filhos em Israel. O maior se chamava Manassés. Nós acabamos de ler aqui. O menor, irmãos, ó, ela é uma menina, tá? Só está simbolizando aqui o Efraim, porque ela é mais pequenininha, para os irmãos entenderem. Então, o menor se chamava Efraim. Se chamava Efraim. O que acontece? Eu sou José. Deus me abençoou, me deu Manassés e também me deu Efraim. E chegou o dia que o ancião já está partindo dessa para melhor. O ancião agora vai abençoar os meus filhos, os filhos de José. E é por isso que nas tribos de Israel, nós temos a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, porque é porção dobrada. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento que tal filho recebeu a porção dobrada, não é que ele recebeu em dobro os bens, mas é que ele assumiu a liderança da família. Por isso que Eliseu falou para Elias: eu quero a porção dobrada do Espírito. Não é porque ele queria ser 2 vezes mais poderoso que Elias. O que ele está falando para Elias é: eu quero assumir o ministério que você está deixando. Teu lugar não vai ficar desocupado. Glória ao nome do Senhor. Então, naquele momento, José estava representando a família dele, como aquele que é Jeová é a salvação, aquele que fez a família não passar pela fome, que salvou os irmãos, que colocou o pai em uma terra segura. Então agora a porção dobrada para ele. Jacó chega, Jacó chamou: eu vou abençoar os teus filhos, José. Eu sou José, está aqui o Manassés, está aqui o Efraim, vamos lá. Então a Bíblia fala, foi o pastor Elias que leu aqui, o nosso Manassés aqui, a Bíblia fala, o nosso Israel, né, falou assim que a mão direita, a mão esquerda de José estava Manassés, e a mão direita de José estava Efraim.
Se a minha mão direita tem Efraim, então na mão esquerda do pastor Elias, quem que vai estar? Efraim. A minha mão direita é essa. Agora do pastor Elias é a mão esquerda. Então coloquei assim, ó, eu sou José, meu papai aqui, ó, o Jacó está idoso já. Não enxergo. Então eu falo assim, ó, esse aqui é o Efraim, esse é o menor. Esse aqui é o grandão. Esse aqui ó, está na minha mão esquerda, mas vai ficar na mão direita. O que significa aqui? Que Jacó estava colocando do pai dele quem tinha o direito de primogenitura e quem ia governar. Na cabeça de José, quem ia governar era o Manassés e não o Efraim. O Efraim não iria governar. Quem iria governar era o grandão aqui. Mas quando chega a hora de abençoar, ajoelha aqui, meu filho. Ajoelha aqui, meu filho, por gentileza. Vocês vão receber a bênção do ancião agora. Amém? Quando chegou a hora, Jacó já estava cego. Amém? A história se repete, né? Quando chegou a hora dele abençoar, olha o que ele fez. Foi o que o texto nos falou. O Elias, o Jacó, colocou a mão direita na cabeça do menor e a mão esquerda na cabeça do maior. Fica com o braço assim, pastor. Levanta agora, fica de pé. Fica bem de pé, pode levantar no céu. Agora, o que é isso aqui, irmãos? É um X que aponta para quê? Para a cruz de Cristo. Como assim, pastor? Não foi Jesus que falou para a gente, irmãos? Se você quer ser o maior, então você precisa ser o menor. Lá no tempo de Manassés e Efraim, através da imposição de mãos, Jesus Cristo estava sendo pregado. Lá na antiga aliança, e falando assim, ó, sabe qual é o maior mandamento nosso, cristão? Nós que somos do povo de Deus, é que o menor, aleluia, sempre vai ser o maior da história. Quer ser grande, seja o menor. Quer ser uma pessoa no reino de Deus, grande, sirva. Amém? Pode assentar por gentileza, meus irmãos. Porque a cerimônia da imposição de mãos aponta para Cristo. O que Jacó vai dizer? A Bíblia vai dizer assim, ó, no versículo 20. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoara, dizendo, Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, que nada mais é do que Emanuel, Deus conosco. Aleluia, irmãos. Imposição de mãos, irmãos, aponta para o braço poderoso do nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem é o braço do Senhor, irmão? Ele foi crescendo com a plantinha numa terra seca. Glória ao nome do Senhor. Não tinha parecer nem formosura, olhávamos nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era o menor como Efraim. Aleluia. Oh, irmãos, glória ao nome do Senhor. Quando nós impomos as mãos sobre as pessoas, aquele que está recebendo a bênção mostra em um ato de submissão e humildade como Jesus, porque Jesus foi até João Batista. Pensa nisso, irmãos. João Batista está lá pregando, raça de víbora, arrependei-vos, que cada um de vocês seja batizado dos seus pecados. E daqui a pouco, irmãos, glória ao nome do Senhor, o Filho de Deus, a qual todo o Antigo Testamento havia profetizado, o cumprimento da profecia de Deus. Deus profetizou Jesus e falou assim, ó, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Ele vem descendo as águas, glória ao nome do Senhor. Quando João Batista vê Jesus, ele fala assim, Senhor Jesus, eu preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim? Ele fala o quê? Deixa por agora, João,
porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Glória ao nome do Senhor. A história da imposição das mãos sempre apontou para a cruz. Quando as pessoas estavam cheias de pecado e precisavam se purificar do seu pecado, colocavam a mão sobre o animalzinho que carregava todo o pecado, e o inocente iria morrer no lugar daquela pessoa. Apontando para Jesus, a Bíblia fala que Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas ofensas. Ele tomou sobre si, e o inocente morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém, irmãos? Nosso Jesus é o braço forte do nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu gostaria que alguém lesse para nós bem alto 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Glória ao nome do Senhor. Deus tem uma mão, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Deus tem uma mão, e eu estou usando aqui uma linguagem antropomórfica, né? Dando a Deus a forma de um homem. Deus tem uma mão, e quem falou foi o apóstolo Pedro. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele te exalte. Como você faz isso? Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Não fica inquieto com o dia de amanhã. Se joga nos braços de Cristo, se joga nos braços do Pai, porque nós estamos aqui e impomos as mãos sobre as pessoas, oramos para que sejam curadas, para que sejam libertas, para que recebam o ministério, para que sejam cheios do Espírito Santo, mas tem um que está com as suas mãos estendidas sobre nós. Maior é a mão do Senhor sobre a nossa vida, meus irmãos. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 6. Quem pode ler para nós, por gentileza? E nós concluímos aqui. 2 Crônicas 12 e 6. Capítulo 12, 2 Crônicas 12 e 6. Pode ler de novo, por gentileza? Pode continuar, por gentileza? Pode continuar, por gentileza.
Glória ao nome do Senhor. A palavra nos fala que Sisaque, o inimigo do Senhor, entrou, roubou os escudos de ouro da casa do Senhor Deus pela mão de Sisaque. A palavra de Deus vai nos falar isso. Mas em 2 Crônicas, no capítulo de número 2, no versículo de número 12, eu acho que eu errei a referência aqui, irmãos, mas eu estou já recapitulando aqui. A palavra de Deus vai nos falar que assim diz o Senhor: vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Amém? Então cabe a nós escolhermos, irmãos, debaixo de qual mão nós estaremos. Ou nós colocamos, nos inclinamos à vontade de Deus, ou infelizmente nos inclinamos às vontades da carne, do pecado e do mundo. Debaixo de qual mão nós queremos estar? Como disse Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Esse negócio é tão profundo, é tão maravilhoso, porque a palavra de Deus nos fala que quando ele lá no Éden, ele fala assim, ó, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança o façamos. Dá a ideia, quando a palavra nos fala assim, que ele tomou o barro. E depois nós vamos ver Deus falando com Jeremias, e fala, Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E quando ele vai à casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando no vaso, modelando o vaso com as suas mãos. E vem a palavra de Deus ao profeta e fala assim, não poderei eu fazer com a casa de Israel o mesmo que eu estou fazendo com esse vaso? Deus tem o controle da nossa vida, irmãos. Enquanto esse mundo, essa olaria gigante de Deus está rodando, Deus está modelando a nossa vida. O texto diz, como o vaso, como o barro se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer um outro vaso como bem lhe parecia. Então, vez ou outra, a gente se quebra, se derrete, em vez ou outra, atuamos de maneira que desagradamos ao Senhor, mas se estamos na mão do Senhor, é Ele quem conduz a nossa vida. Então, quando nós chamamos os irmãos para vir à frente, nós não queremos humilhar, nós não queremos dizer que aqui existe uma super figura, que o pastor é melhor, que o presbítero é melhor, não. A gente quer comunicar aquilo que a gente aprendeu com Deus. Amém, meus irmãos? Por isso, que acreditemos no poder de colocar as mãos e orar pelas pessoas. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, impondo-lhes as mãos. Isso não é coisa só do pastor. Não é só o pastor que vai colocar as mãos. Não é só eu, não é só o presbítero, não. Se você tem autoridade do céu, se você ora, busca a Deus, Deus concedeu autoridade para você pelo poder do evangelho, para que você também ore por pessoas. Para que você coloque as mãos por pessoas. Nós não estamos aqui, em nome de Jesus, fazendo super-heróis, colocando super-pessoas aqui num pedestal, não. Nós queremos dizer para você que existe poder de Deus para a sua vida. Isso está disponível para nós. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos orar. E sobre tudo que nós pregamos, nós queremos orar também por você. Você que deseja receber hoje a imposição das mãos. Eu não sei se por cura, por revestimento de poder, mas eu quero chamar você aqui a vir à frente. Eu, o pastor Elias, nós vamos orar por vocês, amém? Nós vamos impor as mãos sobre vocês. Vou pedir para vocês se ajoelharem, amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos impor as mãos. Irmãos, tudo que a palavra falou, ela vai fazer, amém? Não é porque eu falei, não é porque o pastor Elias falou, mas é a palavra que falou. E sobre tudo que a palavra falou, nós iremos, em nome de Jesus, orar pela vida de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, aqui nós estamos, ó Pai, Deus amado, nós oramos a Ti, Pai. Toca agora a vida.
Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos fazer assim com as mãos. Vamos dar a bênção apostólica e iremos para a nossa casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todos digam comigo em uma só voz. Amém. Saia em posse de vitória nessa noite, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.